conteúdo, então, histologia vegetal. Assim como a gente trabalhou ano passado histologia animal, a gente aprendeu sobre os tecidos que formam o corpo dos animais. Agora vem o conhecimento dos tecidos que formam o corpo dos vegetais. Tá? Esse aqui também demora. Histologia vegetal, então, é a ciência que estuda os tecidos vegetais. Os tecidos que formam o corpo dos vegetais. O nosso foco será as angiospermas. Nosso foco serão as angiospermas. E aí só para lembrar para você o que a gente estudou ano passado, o que é um tecido biológico? O que é um tecido vegetal? O que é um tecido? Vamos lá. Pessoal, é um conjunto de células que são harmonizadas e que são diferenciadas, executando a mesma função. Olha o que está lá. Tecido vegetal é um conjunto de células que desempenham a mesma função e apresentam as mesmas características. Olha lá. Então a ciência que vem agora, histologia vegetal, tecidos vegetais, conjunto de células que apresentam as mesmas características e a mesma função. E olha lá. Redação, acho. Vai ter prova. Continuação. Lembra que não terminou? Mas o que é esse tecido vegetal que ele Tá ali. Conjunto de células que desempenham a mesma função e apresentam as mesmas características. Isso é um tecido biológico. Vai melhorar. O que é um conjunto de células? Meu Deus. Conjunto de células. Leia lá e daí vamos passar para as família, isso é melhor que isso. Tecido vegetal, tecido biológico. Tem uma pergunta ali. Isso, aqui pra cá. Entendeu? Eu fiz a pergunta e respondi no próprio slide. tem que ser mais didático, colocar uma certinha. O cara não vai entender, né? Resumir lá no quadro, ele pergunta ali, Galera, é o que eu foi rapidão. Normal. defina normal. Nem feliz, nem triste. Vamos à frente. Pega no coleguinha lá, pega no vídeo. Vai, professor. Conjuntos de células com as mesmas características e desempenhando a mesma função. Isso é um tecido. Vamos à frente. Pessoal, então é claro, chegamos ao ponto da histologia vegetal, tecidos vegetais. Vamos que vamos. Eu. Pessoal, ó, bem grande lá para vocês. Pessoal, o primeiro grupo de tecidos vegetais que nós temos são chamados de meristemas. Então, o primeiro grupo ele é chamado de tecidos meristemáticos ou apenas meristemas. Pessoal, qual a função geral dos meristemas? Galera, vamos pensar o seguinte.
começo, olha aqui para mim, se eu começo com meristemas, e a planta tem que começar o quê? A crescer. Então, os meristemas, eles são tecidos envolvidos com o crescimento do vegetal. Olha o que eu vou colocar para você aqui. Células que apresentam uma grande capacidade de divisão celular. E aí, é claro, se eu tenho essa grande capacidade de divisão celular, eu vou promover o crescimento do vegetal. Tá? Então, meristemas responsáveis, então, pelo crescimento da planta. O que ele pode trazer de novo na prova para você? Ele pode trazer o seguinte: qual é o tipo de divisão celular responsável pelo crescimento? Qual é o nome da divisão celular que é responsável pelo crescimento do cérebro? A meiose, origem de gametas. Certo? Mitose. Mitose. Crescimento é mitose. Você pode até colocar aqui, ó. Células apresentam grande capacidade de divisão celular. Coloque aqui entre parênteses. Mitoses. Meiose reduz a quantidade cromossômica e não promove o crescimento. Meiose origina gametas em animais e esporos em vegetais. Então a primeira perguntinha da prova é a seguinte: relacionar meristemas com a função geral, que é o quê? Meristemas, crescimento da planta. Meristemas, crescimento da planta. Vamos à frente. Mas os meristemas, eles podem ser subdivididos, tá? Porque tem plantas que têm apenas crescimento em altura e eu tenho plantas também que podem apresentar crescimento em espessura. Então eu tenho tipos de meristemas aqui. Só, começamos então a destrinchar um pouquinho. Você não viu o terceiro ano. Pessoal, então nós temos tipos de meristemas. Eu falei para vocês. Tipos de meristemas. Vamos lá. O primeiro grupo que nós temos são chamados meristemas apicais da planta. Se eles são meristemas apicais, estão localizados nos ápices. Pessoal, tanto o ápice longitudinal quanto ápices laterais. Preste atenção aqui, ó. Meristemas apicais. Eles apresentam células que derivam diretamente do embrião. E são os meristemas tronco. Por quê? Porque a partir dos meristemas apicais, nós temos a origem dos diversos tecidos da planta adulta. Então eu tenho a sementinha, eu tenho o embrião, e esse embrião aqui está cheio de meristemas apicais, que vai promover o crescimento inicial da planta e depois a origem dos outros tecidos da planta. Certo? Então os meristemas apicais, eles são, vários autores consideram como meristemas embrionários. Certo? Eles vão dar aquele start para o crescimento da planta. Claro, meristemas apicais, localização da planta recém-germinada, no ápice e nas regiões laterais do caule e na ponta das raízes. Claro, que é um ápice também. Então, nos ápices longitudinais e também o quê? Laterais.
são meristemas apicais, localização ali, são meristemas que vão iniciar o crescimento da planta, correto? Então, a semente recém-germinada. Muito bem. Sem quebrar. Pessoal, faltou a gente representar ali, os meristemas apicais, eles são responsáveis pelo primeiro crescimento da planta. Então, é o crescimento o quê? Primário. E toda planta, primeiramente, cresce em altura. Então, o crescimento longitudinal da planta. Meristemas apicais promovem o primeiro crescimento da planta, que é o crescimento primário, e este primeiro crescimento é em altura. Então, crescimento longitudinal. Certo? Põe esse tópico lá. Crescimento primário, que é longitudinal, em altura. Vamos lá. Foi? Foi. Vai. Está na hora. Pessoal, aqui só uma fotografia para representar para vocês. Subir aqui um pouco. Quero fazer uma revisão. Pessoal, a planta recém-germinada, ela é uma plantinha bastante sensível. Isso aqui nós damos o nome de plântula. Plântula. O que é uma plântula, professor? É uma planta recém-germinada. O que nós temos? Perceba, nas regiões apicais, nós temos muitos meristemas apicais. Então, tanto no ápice do caule, quanto no ápice da raiz, aqui a pontinha da raiz, e eu tenho também meristemas apicais nas regiões laterais do caule, certo? Então, que vai promover o crescimento de folhas e de ramos caulinares aqui. Então, perceba a localização dos meristemas apicais. Ápice do caule, ápice da raiz e regiões laterais do caule, promovendo o surgimento de folhas, de galhos e assim por diante. Ok? Ok. Pessoal, dos meristemas apicais derivam os chamados meristemas primários. Vai lá. Então, os meristemas primários derivam dos meristemas apicais. Muito bem. Vai, eu sei, pode. Pode frente. Negativo. Vamos falar então dos meristemas primários. Como eu já disse, os meristemas primários eles derivam diretamente dos meristemas apicais. Muito bem. E os meristemas primários recebem nomes especiais, nomes específicos. Olha aqui para mim agora, são nomes novos. Olha aqui, para de copiar, olha aqui para mim. Então, quais são os meristemas primários? Nós temos 3. Protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Então, os 3 tipos de meristemas primários são protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Cada um desses meristemas primários vai originar um tecido na planta adulta. Por quê? Porque se eles são tecidos meristemáticos primários, eles são o quê? Eles são como se fossem embrionários. Eles vão originar tecidos adultos. E é essa correlação que você tem que fazer. Muito bem. A protoderme é um meristema primário que no adulto, na planta adulta, vai originar qual tecido? Epiderme, que é o tecido de revestimento da planta. Peraí, antes de você copiar, essa parte é importante. O meristema fundamental é o meristema primário que na planta adulta vai originar tecidos de preenchimento da planta e tecidos de sustentação. O nome geral para tecidos de preenchimento da planta, parênquimas. É só lembrar do PP aqui, ó. Preenchimento, parênquimas. E o nome dos tecidos de sustentação são polênquima e esclerênquima. Muito bem. O
O procâmbio é o meristema primário que vai originar os vasos condutores de substâncias nutritivas da planta. Seiva. Então, ó, o procâmbio vai originar xilema e floema primários. Substância nutritiva das plantas, damos o nome de seiva. Tá? Enquanto em nós animais nós temos sangue, as plantas têm seiva vegetal. Tá? Então essa correlação não dá para esquecer mais. Meristema primário, tecido adulto. Meristema primário, tecidos adultos. Meristema primário, tecidos adultos. Tá? Essa correlaçãozinha é boa. Coloca aí agora. Faz lá. E é claro, a gente vai destrinchar cada um desses tecidos adultos daqui a pouco. Vai voltar a falar deles. Evitei cognitivo negativo. Certo, Fábio? Tá namorando ainda, Fábio? Terminou? Beleza. E vovô? Traição? Ela vai da amiguinha dela. Tocou na ferida, senhor? Marcão, já toca na ferida sua. É um casal que foi reformado da Só amizade, cara. Os caras mais cedo. O cara fica mais em cima do seu Brasil. O que é isso? Amizade o quê? Bota um anel nesse dedo, ó. Fala assim pra ele, ia ser livre. Meu Deus, calma, já saiu de você. Só foi gravado aí que eu vi a Ele que é o macho, né? Não, eu sou feio agora. Tá legal pra colocar no YouTube. Como é que você fez o fazer? Aqui está. Isso aí vai pra internet também, viu? Palhaçada. Lua livre! Matheus, fala que ele Lua livre! Lula livre! Matheus, não indica, só posta. O cara falou de casar e não Também. E ó, Não, foi só posta. vamos à frente. Peraí. Você começou a conversar com a gente. Você não edita o vídeo, não tem o áudio. Vai, dá mais um minuto. Que isso? Eu sei, eu tô olhando a hora. Mas não passa muito. Glória a Deus. Que torce se ela acabar, ela vai passando os Sor, sabe o que é perguntar aqui? Vai passar no particular só. Como é que tá o sono, Antônio? Como é que tá o sono? Tá igual o meu, você vê? Eu tava ganhando assim. Não, mas eu sou homem, eu tô aqui, ó. Aqui está o professor. Professor! Isso vai pra internet também, cara. É, seu machismo. Seu machismo. Às vezes ensinar a cuidar que mulher. Que tempo!
Pessoal, então agora a ideia é o seguinte, já que a gente conhece os tipos de meristemas primários, como eu coloquei aqui, a gente vai destrinchar um pouco dos tecidos adultos. Mas como eu falei para você, pessoal, toda planta ela cresce em altura, mas existem algumas plantas que além do crescimento longitudinal em altura, também depois de adultas, podem crescer em espessura. Então, se em altura é o crescimento primário, em espessura será o crescimento o quê? Secundário. Agora, olha o que eu estou te falando. Toda planta tem crescimento primário, mas nem toda planta tem crescimento secundário. Muito bem, se eu tenho os meristemas primários, crescimento primário, eu também tenho meristemas secundários, que promovem crescimento secundário. Só que para a gente ter meristema secundário, eu tenho células adultas, de tecidos adultos, que readquirem a capacidade meristemática. A gente fala em desdiferenciação. Vamos lá. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Agora eu já tenho a planta adulta. O que acontece? Ela já teve um crescimento primário. Algumas células adultas retornam ao potencial embrionário, se desdiferenciam e voltam a se multiplicar, promovendo o crescimento em espessura. Elas voltam a um padrão meristemático. Isso nós chamamos de meristema secundário. Certo? Então, meristemas secundários, eles são meristemas que se originaram a partir de tecidos adultos. A partir de tecidos adultos que readquirem a capacidade meristemática. Eles se desdiferenciam, eles voltam a um padrão embrionário. E aí promovendo o crescimento em espessura. Espera aí, só um minuto já. Quantos tipos de meristemas primários nós temos? Que eu acabei de falar. 3 tipos. Pessoal, meristemas secundários, nós temos 2 tipos. 2 nomes aí. Felogênio e câmbio vascular. São os 2 tipos de meristemas secundários. Muito bem. Assim como os meristemas primários originam tecidos adultos, os meristemas secundários também. Então o felogênio, olha aqui, ó. A gente vai falar daqui a pouco, mas são 2 meristemas que promovem o crescimento secundário da planta. O que é o crescimento secundário mesmo? Espessura, é a engorda da planta. E a gente já vai falar o que cada um desses meristemas origina. Fala aí. Já adulto, aí ocorre essa desdiferenciação para voltar ao francês. Pode acontecer. Pode acontecer. Algumas células, tanto tem formas de propagação vegetativa e de reprodução assexuada, você pega a parte do vegetal e aí você consegue fazer com que ele origine o vegetal inteiro. Professor, pode acontecer assim. então é por isso que quando uma árvore, tipo, É tipo mudas. ela é cortada só um pedaço dela, assim, com a casca, aí dá pra ver que depois de um tempo sai um líquido dela. Isso Tá. seria a seiva? Isso, a gente vai ver mais pra frente, né? A gente vai falar sobre isso. Valeu? Exatamente, o IP a gente consegue, através das raízes, ter novas plantas. Beleza aqui? Valeu? Segunda-feira o questionário, hein?